amigo da Fluente, tudo bem? Augusto falando aqui, seguindo a nossa série, como vocês têm acompanhado, de episódios gravados direto da FENASAM, seguindo a nossa parceria aqui. Hoje a gente está com um convidado que dispensa apresentações, mas na sequência a gente vai pedir que ele se apresente. Eu até desafio quem está escutando a gente a não ter feito um curso com você, professor, porque todas as pessoas que eu falo já fizeram, já assistiram, já fizeram parte desse legado monstruoso que você trouxe para a gente. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o novo marco do saneamento, algumas oportunidades e aqui, como a gente colocou, algumas armadilhas, e vamos fazer uma reflexão que aqui no backstage que a gente fez aqui, que já valeria vários episódios, assim como é o Pinga Fogo antes de começar as aulas. Eu acho que foi basicamente o que a gente teve aqui, para quem está escutando entender a profundidade que foi o assunto antes, e agora de fato que a gente vai começar a aula, digamos assim. Então vamos dar sequência ao episódio aí, vou deixar que meu pai co-host se apresente também, e na sequência passamos a palavra para o professor. Pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio. É um prazer enorme poder estar aqui com o senhor Chama D'Artagnan. Desculpe, o pronome tem um pequeno problema. Sou D'Artagnan, que realmente é muito conhecido, muito conceituado nessa área de saneamento, formação de conteúdo, distribuição de conteúdo, e uma pequena discussão que a gente fez aqui antes, nossa, um aprendizado absurdo, e eu acredito que vai passar esse conhecimento aí para vocês que estão nos escutando. Então, eu sou Marcelo Henrique Magno, sou químico industrial, tenho doutorado na área de engenharia, trabalho com essa parte do tratamento de efluentes, e estou aqui junto com o Augusto nesse projeto que é o EfluenteCast. Professor, muito obrigado por ter aceitado participar desse momento com a gente. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que a gente vai ter um baita episódio. Eu gostaria que o senhor se apresentasse e que a gente pudesse então ir nessa linha de que a gente está pensando em trabalhar aí. Eu admito que é uma experiência nova para mim, né? É a primeira oportunidade que eu estou no podcast, estou adorando a experiência. Estar aqui, pelas referências que eu disse a vocês, também é algo que me encantou muito, né? Muito legal isso. Eu sou conhecido como o D'Artagnan, até pelo nome forte, né? O D'Artagnan era o quarto dos três mosqueteiros, então eu de fato sempre cresci demais nos ambientes em que eu estava e estava sobrando sempre, assim, essa é a linha. Alguns alunos nossos são assim, com formação superior em engenharia, química, graduação, alguns são pós-graduados, alguns são pós-doutores, né? Então, a minha formação é de técnico saneamento, né? Eu sou profissional de superador e tal, e isso foi uma decisão, uma imposição, né, social. Eu era funcionário da Companhia de Saneamento do Estado da Bahia e precisava ganhar dinheiro muito rápido. Com 23 anos eu casei, tive meu primeiro filho, e não dava tempo de equacionar uma graduação superior e viabilizar a família, né? Nesse momento, a estratégia era pegar as coisas mais difíceis que a Companhia de Saneamento tinha para lá. Então eu fui gerente do escritório regional de Itaparica, de um balneário turístico, em que o sistema era extremamente complexo, uma sazonalidade muito grande, falta d'água. Aí o antigo governador Antônio Carlos Magalhães ficava na cidade, na Penha, na localidade, então podia faltar água na rua toda, na ilha, então não podia faltar onde eu estava tomando banho, podia. E era assim, né? A vida era assim. Eu fui gerente numa cidade de Serrinha, na Bahia, seca, extrema e tal. Então a distribuição de água sob escassez, tinha fluxo de água. Eu me dediquei a me diferenciar sobre esses desafios. Foi assim que eu fui crescendo. A Embasa não tinha o conceito da carreira livre. Não era possível chegar na área técnica com a mesma remuneração que um profissional que tivesse qualquer cargo gerencial. Você se diferenciava, as primeiras letras, né, os reconhecimentos chegavam para os gerentes, depois do que sobrasse, do recurso, iam para os gerentes. Então eu me posicionei aí e fui galgando o desafio. Então, em 1986 eu entro na Embasa. Em 2003 eu já estava grande o suficiente, já tinha experimentado uma série de alternativas e projetos de empreendimento em tratamento de água, água para condomínios, quase tudo que vocês encontraram nesse momento. Tive até uma participação numa unidade de água mineral, para vocês entenderem como era a loucura. Quando eu
sair da Embasa para ficar só no mercado de saneamento como empreendedor agora, né? Então, deixar de trabalhar para trabalhar para o mercado de saneamento, tem uma fase importante da minha vida que os colegas da Embasa não compreenderam. Eu fiz um pedido para que me demitisse e o argumento do diretor então, na época é que não tinha justificativa para me demitir, então me encaminharam para o serviço médico e eu fui afastado. Por um problema que eu tinha pedido, um desequilíbrio emocional grande aí, seguro. Fiquei um ano no INSS, porque quando eu voltei para fazer a segunda revisão, aí eu já tinha enfrentado um problema enorme, minha mãe, meus irmãos, então, você vai largar a Embasa, você é maluco, todo mundo vai nessa volta contrária e tal. E pronto, então é isso. Saio, fui para o mercado, tive boas amizades, construímos bons negócios com sócios importantes, acho que hoje são grandes nomes do mercado aí. E aí continuei empreendendo. Entrei de 1986 a 2003, eu estou na Embasa, de 2003 a 2007 eu fiz parte da composição societária de uma empresa chamada Quimil, no estado da Bahia, uma empresa que desenvolveu depois uma linha de produto de piscina, a marca Kickoff, uma marca concorrente no Nordeste, muito bem posicionada e tal. E nesses 4 anos eu agradeço muito ao sócio, hoje eu coordenador, o diretor do Grupo Palminas. Nesses 4 anos eu ganhei mais recursos do capital do que de 1986 a 2013. Com esse capital, eu tinha só 20% da sociedade, eu montei um outro negócio, um negócio que cuida de tratamento de águas hospitalares, eu faço gestão de águas biomediárias e tal. Isso me deu mais envergadura. Em 2016, 2015, 2016, o governo da Argélia abre uma chamada internacional para desenvolvimento tecnológico. Então a Argélia só tem dinheiro, é um negócio estranho, só tem dinheiro, produção de petróleo, importa água, leva petróleo para a França e traz água. Queria fazer desenvolvimento tecnológico sem indústria. Um parceiro, um amigo da Bahia, que estava no consulado brasileiro em Bruxelas e tal, viu isso como uma oportunidade, mandou para mim, achava que eu era louco o suficiente para concorrer. E aí fizemos então uma proposta para levar uma coisa mais simples aqui que hoje está, uma tecnologia um pouco solitária, que são as estações de tratamento compactas, né? Esses modelos, o ASB, decantador de gestores, com fibra biológica garante submersa. Só que nós modelamos isso quando nós apresentamos o Ministério da Indústria, da Argélia. Isso foi elevado de um projeto de desenvolvimento industrial para um projeto de governo. Aí nasce uma empresa, chama Clearwater, lá, Clearwater Argélia, é a empresa que capitaneou. Aí a gente ficou sócio do governo da Argélia para desenvolver, aí nós estamos falando da indústria de base, fazer as estações em fibra, com toda a infraestrutura, a gente montou tudo, alguns profissionais lá do estado da Bahia ajudaram bastante, alguns professores da UFBA e tal. E aí eu fiquei até 2018, 2019, por aí, com essa experiência internacional. Aí, a partir daí, eu volto para o Brasil, cansado, eu não tinha mais a expectativa de trabalhar mais nessa linha de frente, e comecei a desenvolver soluções de treinamento, como modelo à distância e tal. E surge um projeto, que é o que me conhece, que é chamar o CCW, que é a Universidade Corporativa do Grupo Clearwater. E o grupo era isso, era a empresa Clearwater, que agora já virou Brasil. Eu vendi a participação nossa ao governo da Argélia, voltamos com um pouquinho de capital também, e aí pronto, virou um boom. A minha proximidade com o saneamento por causa do projeto da Quimil, que foi a introdução do dicloro de sódio no tratamento de água potável, não se tinha notícia disso, isso foi no primeiro trabalho mesmo no projeto da ANS, e virou bacana. Eu disse a vocês no início aqui na pré-eleção que eu levei 37 anos para poder fazer sucesso da noite pro dia. Esse sucesso que a gente admite, eu pude aferir de fato dele aqui na formação, eu levei quase 1 hora para chegar aqui para o nosso papo, porque são os alunos abordando a gente e tudo mais. Então é mesmo uma grata satisfação aferir que esse modelo que a gente construiu, ao longo dessa linha nós tivemos ajudas importantíssimas, os grandes nomes de saneamento, a família Bernardo, o Sr. Jordão, muitos deles acabaram apoiando esse projeto. A sociedade nasce então com uma proposta para o mercado e tal, e hoje nós estamos seguindo aí. Professor, olhar para essa história é muito interessante, né? Porque olhar toda essa trajetória, então não é à toa que você chega onde você chega. Então, ser reconhecido pela feira, demorar 1 hora para chegar aqui, de fato tem um reconhecimento que não é necessariamente pela sociedade
que ela trouxe sobre a sua história. Você só contou aqui rapidamente, certamente temos muitas histórias para contar aqui, eu imagino que muitas mesmo, mas que valida toda essa história. Que na minha ideia, é essa ideia de você não caminhar necessariamente naquele lugar que todo mundo caminha. Né? Você começa a falar lá atrás sobre uma mudança de rumo, de que todo mundo queria ir para um serviço público, então enxergando que ali fora tinha essa outra oportunidade. Então eu acho que certamente é isso, e essa ideia do sucesso da noite pro dia, realmente ninguém enxerga o que tem para trás, né? Eu acho muito legal você contar isso aqui, porque eu acho que valida tudo isso que você tem feito, não é à toa. Isso não vem de uma hora para outra, né? Vem de fato de toda uma história. E na verdade uma história, no meu entender aqui, disruptiva, bem disruptiva. Seria o convencional, vamos dizer assim. Me permita contar um case legal. Enquanto funcionário da Embasa, a Embasa não mandava profissionais para os congressos de engenharia sanitária da área e tal. Não iam os técnicos, ia um diretor, uma secretária e tal, porque era um prêmio, né? Não era um incentivo ao desenvolvimento, era um reconhecimento, então os caras iam. Muitos vinham para os grandes eventos e tal, e sequer frequentavam a sala de publicação e tudo mais e tal. Iam fazendo contato nas feiras e tal, fazendo turismo, né? E aí eu descobri uma alternativa que era assim, todo profissional que tinha um trabalho técnico aprovado, aí esse vinha automaticamente, não precisava pedir nada a ninguém, aí eu comecei a produzir. Aí eu comecei a produzir. E o problema era a minha formação, técnico sanitário. E os meus trabalhos, aí eu tenho trabalho sobre cloro, trabalho sobre cloro, trabalho sobre controle de perda, gestão comercial. Então, em um dos congressos da área, eu apresentei 7 trabalhos da área. Em um dos trabalhos, eu sobre remoção de ferro com filtração direta ascendente, descendente, só que eu faço como solução lá, e aí à época eu não tinha confiabilidade do uso das eólicas, né? A Celta Brasil estava começando a trazer o conceito para o mercado, e eu não via muito sentido, eu sempre quis envolver minhas soluções nessa roda, né? Então era um processo de oxidação, então, só que eu já fazia oxidação com um processo de oxidativo avançado, era peróxido, V, tal, mitigando riscos com trelometano. Faço uma que era só, o foco era a pré-oxidação com hipoclorito de cálcio, era um produto HPH, estava muito bem, solvabilizava bem e tal, e um polímero catiônico auxiliar de coagulação na filtração direta ascendente e tal, e uma filtração descendente com taxas bem arrojadas, mas mexendo na granulometria do filtro e tal. Uma solução correta, estranha, botei lá. Neste dia, e aí o projeto de coagulação, remoção de ferro, coagulação otimizada, na filtração direta ascendente e descendente, mas era ferro e manganês. Fui para a sala de aula, tá? E um pouco antes da minha apresentação, uma senhora faz uma apresentação sobre remoção de ferro e tal, usando permanganato de potássio como pré-oxidação. Quem estava na sala de aula, o professor Luiz Bernardo. Então, o senhor viu a palestra toda e tal, e aí contribuindo como instrutor, professor, isso não se sustenta, o tempo de detenção não funciona, o pH que você utilizou não deve apresentar esse resultado e tal. Porra, isso aí, eu digo, agora a próxima era eu, né? Agora eu vou, como é que eu vou? Aí já fui tremendo e tal. E na sala de aula, a coordenadora da sala, uma profissional gigante, a professora Célia Cristina Brandão, da UNB, uma mulher enorme e tal. Ela já tinha coordenado nesse congresso número 7, já tinha 2 trabalhos meus, que era a arte concentrada aqui na mesma sala, ela tinha coordenado 2. Aí ela faz a abertura, né? Dizendo que está vendo, então vai nos HCA, mas com uma apresentação e tal. Eu botei lá meu slide e tal, e o Luiz continuou na sala, porque o próximo não quero ver, né? Aí eu abri, agradeci, apresentou todos e tal, e aí faço, antes de começar a apresentação, eu só queria deixar uma coisa aqui, aí corri na biblioteca, se tiver alguma coisa de errado na apresentação, o senhor vai apontar, porque tem que fazer mais rápido, porque ela só tem como citação bibliográfica os livros do senhor. E aí voltei, e aí fiz a apresentação. Consegui passar muito bem, recebi um elogio muito legal na minha apresentação e tal. Então, veja, tem horas que ser pressionado lhe leva a soluções muito, assim,
correr risco, sabe? O que eu hoje tenho dificuldade de entender, e frente a tantas oportunidades, aí trazendo já um pouquinho no líquido da nossa discussão sobre o marco regulatório. Nós não vamos falar marco regulatório como conceito político, se privatiza, se não privatiza. Então, o marco regulatório amplia a condição de atendimento ao saneamento. Como você faz isso, tem que ampliar sistemas, e aí as companhias precisam contratar pessoas. O sistema roda, né? Então é mais do que só coletar e tratar esgoto e tal. Isso, o marco do saneamento impacta na indústria, né? Você precisa ter... Aqui a gente tem uma grande referência, eu gosto, uma empresa chamada Linosul. Eu conheci o cara começando a fabricar pequenos equipamentos e tal. Hoje o cara está com um stand enorme aqui. Essa é uma forma de fazer. Dentro desse cenário, quando você conversa com esses novos entrantes do mercado de saneamento, alguns foram alunos nossos, outros só pegaram a oportunidade. Imagine que as concessões, a nova concessão do Rio de Janeiro, aquele entorno todo do Rio de Janeiro, né, que saiu do Rio mais de saneamento e tal, tem uma concessionária que chega a ter, em 2 estações que eu visitei, 100% dos operadores são profissionais de nível superior. 100% dos operadores são profissionais de nível superior. Pronto. O que é que esse profissional que está pronto, ou está concluindo a graduação, então, o que é que limita ele a pleitear vagas como esta, não tem demérito, mas vou continuar ascendendo na carreira? É só o medo, a limitação que ele se impõe. Tem visto? E por que isso? Porque, infelizmente, as graduações, as academias nossas, não tem estrutura técnica, laboratório, ou seja, o experimento de conhecimento é o que é o grande diferencial. E aí é onde a gente tem mais de 3.000 e poucos certificados emitidos e tal. Porque os alunos gostam do modelo do Gartner fazer e tudo mais. Porque eu falo e ensino naturalmente a teoria, e como eu estou no mercado há muito tempo, eu comprei o primeiro livro editado pelo professor Luiz Bernardo, Fundamento de Técnica e tal. Eu estava lá debruçando sobre ele e tal. Mas eu tive a oportunidade de aplicar todo esse conhecimento. Então, quando ele foi coordenador do PROSAB e publica aquele livro sobre filtração direta e tudo mais, eu experimentei cada projeto daquele. Eu fiz um sistema de filtração direta, ascendente, descendente, de concentração, eu mexi com taxas, fiz nos filtros russos, as descargas intersticiais, que a gente tinha autonomia na base desse tempo. Então, quando você tem um conhecimento e você faz a aplicação, o produto disso é sabedoria. Isso é diferente, sabe? Ou seja, o conceito da sabedoria me distancia. Por isso que eu às vezes, muito constrangidamente, eu aceito que um profissional de nível superior me chame um engenheiro, me chame de professor. Por conta disso, eu tenho que ensinar. Eu tenho que ensinar não o que ele aprendeu na academia, talvez eu até facilite o entendimento dele, o que eu estudei pelos mesmos livros que ele vai estudar. Eu até pouco tempo, vocês conheceram um grande engenheiro no mercado de saneamento, que era Pedro Galvão. Então, até eu conhecer Pedro Galvão, eu dizia que eu tinha a maior biblioteca de saneamento. Aí tem Pedro, depois da de Pedro, então eu tenho uma melhor biblioteca de saneamento. Então, é isso. Inclusive, ele escuta bastante os nossos episódios. Ele fugiu aqui do stand, mas online a gente vai gravar com ele. Pois é. Então, era essa linha. Então, o que é que eu quero dizer a vocês? Que, como introdutório, né? O marco do saneamento, de novo, fugindo do conceito político para lá ou para cá, ele abre oportunidades que não são só oportunidades de emprego pontual. Vamos pensar no seguinte, olha, as companhias privadas, ela vem no saneamento, naturalmente com uma proposta holística, de levar saúde e tudo mais, mas ela busca resultado. Elas vivem para poder trazer recursos, resultados financeiros, lucro, né? Tem medo de falar de lucro no Brasil, demoniza o lucro, né? Lucro para os seus acionistas, e é isso que continua fazendo a roda. Essa empresa paga impostos, pronto. Mas ela é pesada, ela faz isso para ter resultado, e aí vai abrir oportunidades de mercado, você fazer soluções de reuso em torno de resfriamento, diminuir o consumo de água. É algo que vai ser viabilizado pela implantação. Então, quanto mais haver a cobertura do esgoto sanitário, maior será o resultado financeiro das companhias, e nesse cenário, o mercado
o síndico, o dono da indústria e tal, vai procurar se proteger procurando viabilidade, o mesmo lucro que a companhia tem. E aí onde vem a possibilidade de empreender com sistemas de reuso e tudo mais. Agora você vai empreender do zero para poder dar um salto quântico e dizer que tem uma empresa de reuso, não, tem um caminho para poder fazer. É preciso compreender primeiro a base, o conhecimento básico, depois o conhecimento tecnológico e tal, e por fim empreender, aprender a ser empresário. Não tem outra forma. O cara às vezes constrói um negócio e vira um empresidiário. Isso é uma parte terrível, né? Ele é preso pelo seu próprio negócio. Entendeu, professor? Quanto mais ele cresce, menos ele tem liberdade, mais dor de cabeça ele tem. Esse introdutório nosso está nessa linha, ou seja, é uma oportunidade sem precedentes se você primeiro. A pré-condição é perder o medo, tem que se arrochar, tem que ir para cima. A única coisa que pode acontecer é não dar certo. Bom, se você ficar parado, o resultado que você vai ter também você já sabe qual é. Então esse é o primeiro ponto. Feito isso agora, tem que se diferenciar. Aí não tem jeito, não basta ser bom, você tem que ser o melhor. Essa é a questão. E ser o melhor é fácil? Não é fácil. Você vai continuar pagando preço. Não tem como ter antes de ser e de ter feito. Essa é a linha. Entendeu? A sequência é ser, então precisa ser um bom homem, ter caráter, ter nome, ter respeito. Precisa fazer, precisa dar o seu para poder acontecer e tal. E aí depois você tem. O problema é que nessa sociedade de nossa saúde, os meninos querem começar lá na ponta. Isso, complica. Professor. Eu acho que muito do que você faz nas aulas, eu já fiz aula contigo e sei disso, eu conseguir mastigar o que a gente vê no livro pro que vai acontecer na vida real, digamos assim, no dia a dia das estações. Eu achei muito forte esse ponto que você comentou agora, dessa trilha. Eu acho que muita gente tem visto, digamos assim, essa inversão. Eu mesmo já passei por várias fases assim, onde inverti esse sentido da ordem e agora voltando para isso. Mas eu acho que é muito pontual esse discurso da oportunidade, principalmente fugindo da discussão que às vezes o pessoal se prende muito na discussão do político, se vai privatizar, se não vai, e oportunidades e melhorias dentro disso. Eu acho que foge um pouquinho do olhar do que, na minha opinião, seria o mais interessante, que é olhar a oportunidade que tem dentro disso para os dois segmentos. Hoje a gente enxerga, e no episódio que a gente conversou com a professora Ana Silva, ela comentou disse que o Brasil hoje, ele é um mar de oportunidades quando a gente fala de saneamento, quando a gente fala de tratamento de água, de efluentes, né? Então eu acho, assim, dentro dessa reflexão, acho muito interessante. Eu queria colocar uma coisa, professor, que eu fiz doutorado, mas que o doutorado foi um caminho que eu resolvi, que eu escolhi. Eu também casei cedo, eu estou o segundo filho. O primeiro eu tive com 23 para 24, e eu tinha que dar um jeito de criar meus filhos. Mas na época eu já tinha decidido ir para essa questão do mestrado doutorado, porque eu queria especificamente ser professor, né? E eu fazia muitas coisas. O meu orientador me chamava de bombril, 1000 utilidades. Na época ele tinha que dar jeito. E uma coisa que eu fui aprender muito mais tarde, na verdade, que na verdade a gente faz ciência não tendo formação, mas a gente faz ciência pela curiosidade. Então, na verdade, o verdadeiro cientista é aquele que tem curiosidade e que acha um método de observar as variáveis que ele está querendo, ou tem curiosidade de ver o que acontece, ele busca esse teste. Então, o fato, quando você conta lá da questão dos trabalhos na ABS, né? Não é nada fácil você apresentar um trabalho na ABS. Eu, durante algumas vezes, fui e apresentei e vejo a qualidade dos trabalhos que sempre tiveram, né? Então, você ir lá apresentar algo, de novo, tem ciência por trás, tem algo e acho que a ciência nesse sentido mais puro, que é a curiosidade. Sim. Que você, através do método, e eu acho que isso que você está chamando aí para essa ideia, e quando tu fazer, e toda a sua história está basada nisso, né? Na ideia de curiosidade, de algo diferente,
E com o segredo de buscar alguma coisa assim mesmo. Qual era a estratégia, né? Então, o livro do professor Luiz Bernardo, o Método Técnico da versão primeira, né? Pequenininho, era difícil de ler e tal, ele aparece depois de eu ter conhecimento dos livros do professor Jorge Alcoveira. Eram algumas literaturas traduzidas que o BNH fazia, tinha um livro verdinho americano que a gente usava muito nas companhias e tal. Então, tinha um hiato muito grande até algo que fosse, como foi o primeiro livro dele, algo voltado para o saneamento, o livro abria com química básica aplicada e tal. Então, eu peguei aquela literatura e me identifiquei muito com o sistema de filtração direta, e a primeira notícia que a gente tinha dele era um livro do professor Azevedo Neto, Métodos Técnicos, assinado com o professor, acho que era Carlos Richter, que assina com ele, né? Quando a gente leu aquilo e tal, ficou essa vontade, porque os projetistas, principalmente lá no Nordeste, em Vaza e tal, eram os caras ortodoxos, né? Os caras dados a fazer sistemas convencionais e tal, nada mais que isso. Então, quando isso acontece, bom, a Embasa, à época, não tinha restrições para isso, de gerência e tal, não tinha uma imposição que fosse um profissional superior. As ofertas também não eram mesmo, no nível de academia e tudo mais. Então eu era isso, eu era um gerente, tomava conta da unidade operacional inteira, e tinha autonomia para isso, quando era verbo fazer, era eu que fazia a recuperação das unidades de filtração. Então eu fazia. A primeira unidade que eu fiz era um filtro luxo, tradicionalíssimo. Então, filtração, 6 filtros de 3/4 da minha, meio quarto no oitavo, areia de 1,80 m e tal, e pronto, agora é isso. Aí eu peguei, fui recuperar o outro filtrante dessa unidade, bem antigo e tal. Aí voltei a filtração intersticial, que veio do livro do professor Bernardo. Ele, nesse livro, ele depura quase que tudo que é possível discutir sobre a filtração direta sem sabe? Pronto. E aí o que eu fazia? Eu fazia isso e aí transformava a bibliografia dele, citava ele em tudo, porque estava lá no que eu fiz, e trazia as evidências. Então era fácil, era uma estratégia fácil. E o que é que podia acontecer? Isso que você falou. No passado, hoje não é diferente, mas era mais rigor, ou seja, a análise dos projetos, dos trabalhos para serem apresentados na passaram por nomes completos, eram avaliadores, eram grandes nomes, o professor Marcos Anchaviana, o professor Luiz, eram grandes nomes. Então você mandava o trabalho não vinha o nome de ninguém e tal, no resumo, o resumo expandido, né? Então ele tinha acesso ali ao conteúdo, ele pontuava, você tinha 3 avaliadores, você tinha que ter um ponto de corte específico sobre essas exames. Então o primeiro desafio era esse, passar. Depois a qualidade do trabalho norteava se ele ia ser um trabalho para uma publicação para a defesa oral ou para um painel, para um pôster. O pôster é um negócio bem humilhante. O cara ia pro banquinho dele, botava lá de fundo e ficava esperando alguém, rapaz. Puta que pariu, era desesperador. Você ficava ali e tal. Geralmente é assim, um familiar, os colegas de trabalho, e aí eu vi no pôster. Então, eu me afastava do pôster. Aí o que é que eu fazia? Eu queria entender, eu fiz os meus primeiros, quais eram as chamadas, e era exatamente isso, olha, era você fazer boas citações, você seguir o rito da metodologia científica, você ter evidências objetivas dentro do trabalho, porque para estimular, então eu não fazia o trabalho para aves, para os colegas que faziam, eu fazia o trabalho pensando no meu avaliador. Idealizava que era o professor Luiz que estava lendo lá e tal, e construía um discurso. Também, para que isso acontecesse, eu vinha para os congressos e ficava, às vezes, uma sala inteira de 13 até 17 horas, que era assim que funcionava. Ele apresentava trabalhos, geralmente eram testes de mestrado, doutorado, muitas coisas, que ele coordenava, que ele orientava, e ele tomava a sala de aves inteira apresentando trabalho. Quando eu sentava lá e aprendia. Quando a gente fez o primeiro curso junto, acho que foi em 2019, foi a operação Pedras Compactas, né, pela WP, eu pude agradecer a ele e ao professor André. De fato, essa literatura, essa disponibilidade da informação, em especial ao projeto Prosago também, isso foi o que me permitiu chegar como empresário, como trabalhador e tal, e agora como instrutor, sem a academia, sem a graduação, porque eu ia fazendo mitigação
de pequenas oportunidades. Hoje, quando alguém me fala das limitações, é claro, na minha empresa, que é um negócio específico, o CRQ tem como CREA, né, limitações para assinatura de responsabilidade técnica e tal. Então, na DataWT, seja por faturamento, seja por contas, eu sou o responsável técnico da profissional do saneamento como nível médio. E aí o CRP teve que fazer uma junta para discutir, né, a condição de eu ser, teoricamente, eu devia ser um profissional de superior. Passei por esse crivo. Fui pesquisador da FAPESB, também lá no estado da Bahia, e era novo, ou seja, a FAPESB não tinha um gerente de projetos, né, um cara com proposta de inovação que fosse técnico de saneamento. Eu teve que mudar o sistema, aprovar um adendo à legislação específica deles para que eu pudesse. Aí eu tenho uma patente, que é uma rota, uma arquitetura de um desalinizador específico para poder diminuir perdas de descargas e melhorar a performance, rendimento, consumo de energia elétrica e tal, e uma solução de tratamento, que isso é sempre muito polêmico, né? Os químicos contestam muito, que é um tratamento físico, ou seja, o condicionamento magnético da água para substituir dosagem de antiinfiltrantes e tudo mais. Então isso funcionou bem, a gente coordenou o trabalho inteiro, e aí o meu sócio, um expert em gestão, contabilista, contador de primeira ordem, preparou toda a prestação de qualquer outro desafio, ou seja, você recebe um recurso de subvenção, você acha que vai gastar dinheiro, e vai embora, ou seja, as restrições são muito piores do que qualquer outra situação de recurso, você tem que prestar conta e aí eu consegui entregar 2 trabalhos com méritos, o prêmio da FAPESB, porque eu entreguei no prazo, entreguei com o produto final, isso era uma publicação, foi um outro nó, publicar comigo como autor, mas para sorte a equipe da pesquisa financiada pela FAPESB tinha uma engenheira química, uma engenheira sanitarista, era possível montar uma equipe com o subsídio, né? E aí a gente fez. Então, por que essa conversa que eu estou dizendo? Certo? A oportunidade, ela estava lá. Ela ia continuar lá se eu de alguma sorte não ia escasse. Essa que é a diferença, entende? Ou seja, você não pode fazer isso para se expor ao ridículo, não tem sentido. Mas se você acredita na sua proposta, se você acredita em você, pode fazer várias vezes, que é o conceito do ser, fazer e ter. Faça várias vezes, porque mais são aqueles que desistem do que aqueles que chegam. Acho que é isso, não mais. Você se diferencia só em não ter desistido. Pronto, vai embora. Não canse. Vai fazendo. Uma hora acaba dando certo. Maravilha, eu acho que é uma fala muito bonita, muito impactante. Todo mundo que está escutando aí deve estar sentindo tocado por isso. Gostaria aqui de provocar uma reflexão, porque aqui na mesa a gente tem 2 gerações diferentes, né? Então, você quanto meu pai tiveram uma trajetória diferente, com acessos diferentes do que eu tive, em termos de tecnologia, por exemplo, tanto em ciência quanto em aplicação em campo. A gente tem uma diferença muito significativa de estrutura tecnológica na geração de vocês e na minha geração. E de uma maneira bem significativa, digamos assim, a minha geração ela tem um acesso muito mais facilitado à informação do que vocês tiveram. Eu vejo muito como diferencial do que vocês têm falado da trajetória de vocês, é que mesmo quando você estava apresentando trabalho, você estava se desafiando a algo que não necessariamente alguém estava te impondo, você mesmo se desafiava. O pai na pesquisa, a pesquisa em si também é um desafio, você se desafia a buscar um resultado e trazer esse resultado avaliando as alterações. E um dos resultados é não ter resultado algum na minha pesquisa. Justamente. A pessoa concluir um trabalho dizendo isso, que na origem ela não parecia tinha... ótimo. No final, Não, só para você entender. É pontual. E a gente está chegando aí, estamos em 34 minutos do nosso episódio, e aí eu acho que é um ponto interessante para a gente fazer essa provocação de o que vocês dois enxergam. A gente tem pontos de vista diferentes e isso é ótimo, porque você trabalhou bastante em campo, empreendedor, o pai trabalhou bastante com a parte científica, depois veio como professor e veio como empreendedor. E o que vocês poderiam deixar
de reflexão para quem está escutando, principalmente quem está na minha faixa de idade, às vezes está até um pouco perdido no que faz. A gente conversou antes sobre uma certa insegurança de quando você acaba uma formação, às vezes já está procurando outra para uma validação de conhecimento, para daí então aplicar e ter um retorno disso. Porque dentro desse contexto, até para a gente estar encaminhando para o final do episódio, a gente pode deixar como reflexão, dicas, enfim, para pessoas dessa faixa etária. A gente falou aqui de oportunidade como o novo marco do saneamento, fez uma belíssima reflexão de vida e conceitos estruturais para a personalidade de uma pessoa, né, e como performar isso. E dentro desse contexto, como vocês poderiam contribuir com alguma reflexão nesse sentido para as pessoas que hoje vão ter talvez, não vou dizer toda a informação que você adquiriu, porque é um mérito seu de buscar e testar isso, mas que facilmente consegue ter um livro desse ou um programa, comparar 2 livros para comparar informações, etc. E às vezes não vai chegar no nível de resultado que vocês tiveram, por exemplo. Então, quais as dicas que vocês e reflexões que vocês podem provocar nessas pessoas? Vou sair na frente aqui, professor. Isso é a visita, veja, tem preferência. Veja, isso é a facilidade de acesso à informação através das tecnologias de ciência, isso sem dúvida é uma ferramenta diferenciada, é algo muito além do que eu pude aferir no meu tempo. Isso é o primeiro ponto. Mas isso é também uma das maiores armadilhas que esses profissionais estão sujeitos. Então a gente não pode colocar, eu particularmente não coloco toda a culpa da dificuldade de sucesso e tudo mais, é porque está muito massificado. Então tem de tudo, tem coisa boa, esse software que faz o que você está dizendo, mas tem um monte de lixo, tranqueira na internet. E as pessoas que infelizmente são cooptadas por essa facilidade, lembra aquele cara que não quer fazer, ele quer ser e quer ter logo? Ele vai hoje, chat GPT, abre os textos deles ali e tudo mais, não se deu tempo sequer de ler e criar a mínima base de conhecimento para poder fazer juízo de valor quando precisar transformar este conhecimento numa aplicação de mundo real. Então, este para mim é um desafio maior do que eu enfrentei, porque eu tinha que buscar fontes de informação, que não tinha internet nesse patamar que a gente tem hoje, livros digitais, eu tinha que correr atrás da internet. Aí o risco meu era menor. Eu ia comprar os empréstimos, bons, esse menino, se ele der um Google, vai encontrar um monte de lixo na lista do Google, até que lá no final alguma coisa, mas como está muito no final, ele não perde tempo, ele vai embora. Então, essa é a primeira situação. Agora, o que eu deixo como referência para qualquer coisa. Tem uma publicação, inclusive, da sociedade. Você precisa escolher um treinamento, por exemplo. O treinamento precisa, primeiro, estar integrado ao seu propósito. Por que você vai fazer um curso? Você me disse isso, que você fez um curso, não é isso? O que você fez comigo agora, que você tem com o seu pai o desenvolvimento de uma empresa que faz a uso. Então, tinha claramente uma adequação ao uso. Você fez um curso para isso. Então, como você vai validar um curso que vai ajudar você? O curso precisa ter, primeiro, uma integração direta com o seu propósito. Precisa ter um resultado que lhe acelere em alguma coisa. Depois, quando você fala, eu não vou falar aqui de preço, né? Estou falando de valor no início. Então, feito isso, você precisa ver quem está dando o curso, né? Um conceito de autoridade, as referências, não aquelas utilizadas pelos marqueteiros aí, que criam a autoridade, quem quer que seja, né? Que usam gatilhos mentais. E essa informação dos gatilhos mentais está para todo mundo, e como as pessoas ainda caem nisso, meu Deus, né? Gatilhos, vai acabar agora, meu Deus, vai acabar, estou lançando, vai acabar. O desgraçado compra. E você meu Deus, isso é a coisa mais básica do mundo. Então, olha lá, então esse é um ponto. Não cai nos gatilhos mentais e tal. Tá bom, Léo. Agora eu vou falar de preço. Olha, os indicadores, pega o preço que está lá. Às vezes o curso custa R$50. Não é barato esse curso, R$50, mas é um curso de 2 horas. Você está pagando R$25 a hora. Agora pegue um curso de R$120 de 30 horas. Faça a conta. Você começa agora a encontrar valor e preço. É o segundo cenário. Depois disso tudo baldeado, quantificado e tal, faça o primeiro treinamento e veja quando isso reflete na sua vida no dia seguinte. Pronto, deu certo? Agora comece a montar a sua carreira, aprenda a fazer essa metodologia e invista. Porque assim, os caras ficam no mercado de trabalho
se empregam numa grande empresa, numa indústria, ou mesmo na companhia de saneamento, e entendem que o investimento na carreira dele, no desenvolvimento pessoal, é do contratante. Funciona assim, dificilmente um profissional de uma grande empresa, não vou citar nomes, uma das multinacionais nossas, as nacionais e tal, tira R$100 do bolso para fazer um curso. Ele entende que isso deve vir do RH da empresa dele e tal. Se a empresa não faz, alguém perdeu nesse processo. Provavelmente a empresa perdeu a oportunidade e tudo mais, mas ele perdeu a oportunidade de crescer. Como sugestão, tenha estratégia para a sua carreira, tenha um plano de voo. Quando a gente monta um negócio, a gente faz um plano de negócio. Tenha então um plano de voo para a sua carreira, mas principalmente tenha um propósito. Só vai dar certo. Se o propósito for só ganhar dinheiro, esqueça, isso não vai funcionar, vai dar merda. Você vai gastar tempo, você vai se virar. Então o propósito não pode ser nunca isso. O propósito tem que ser, aí vou dar sugestão de negócios. Todo propósito que desenvolve pessoas, que cuida do meio ambiente e tal, que tem integração direta com a melhoria do seu entorno, esse propósito vai dar certo, vai ter certeza. Você vai. E o mercado de águas dá isso, dá a possibilidade de fazer. Se você tem um negócio ou está numa empresa que faz tratamento de água, você não está fazendo tratamento de água. Tratamento de água é o meio, você está levando saúde. Se você faz tratamento de efluente, a gente fala, veja que o podcast nosso aqui tem essa referência e tal, mas isso também é meio, isso é secundário, isso é só tratar efluente. O que é que você está fazendo? Você está cuidando dos corpos vivos, está dando sobrevida à humanidade. É essa forma de pensar grande que, se você trouxer isso como responsabilidade para você, não vai lhe permitir cair nessas pequenas armadilhas, no pequeno, no atalho, porque não tem um atalho. Senhores, muitíssimo obrigado. Eu de fato estou encantado, ficaria aqui umas 2 horas. Nós também, com certeza. Mas, professor, agora o senhor encerra. Eu vou acho só fazer uma complementação, concordo com tudo que você falou aí com relação a essa questão. A gente passa a deixar de olhar as pessoas, começa a olhar outras questões, entre elas dinheiro, e aí o dinheiro é danado, né? Ele não olha pra gente quando a gente não olha para as pessoas. O que eu tenho visto é isso, né? Quanto mais você olhar as pessoas, mais você tem condições de ter dinheiro. Mas se você olhar para o dinheiro, você não tem condições, você não vai olhar para as pessoas, você não vai ter dinheiro. Então o que eu daria de uma dica coloque o seu melhor, o que você tem de melhor, a serviço dessas pessoas, não importa como. Eu acho que o jeito aqui é tanto fácil, mas se você fizer isso com o coração voltado de fato para as pessoas, você não tem como dar errado. E assuma a responsabilidade por isso que você está fazendo. A autorresponsabilidade, ela é sua. A carreira está na sua mão. Esse plano de voo que o senhor falou, está na sua mão fazer. Então, se você criar isso na sua mão, voltar com responsabilidade e fazer algo em que você cria essa autoridade, e a autoridade não se cria da noite para o dia. O sucesso a gente tem, eu sempre digo, que a gente tem todo dia. Eu gosto muito de citar, falei no discurso meu numa formatura, do Geraldo Rufino, que é um grande empresário da área da reciclagem, que eu gosto sempre de citar, que ele fala que é um diamante que a gente tem todo dia que a gente acorda, ele foi dando uma nova oportunidade. Então, olhar para isso como de fato, sucesso eu já tenho, mas essa autoridade, é mais um dia que eu tive de oportunidade, mas pegar essa oportunidade que eu estou tendo, criar autoridade em cima disso, fazendo algo todo dia, eu vou chegar lá, não tem como, é um caminho. Mas assim, ter a certeza, não estamos aqui falando de sacrifício, a gente está falando aqui de fazer uma coisa boa, olhando para as pessoas, que é uma coisa que no final das contas nos torna leve. Em nenhum momento que o senhor falou aqui, tudo que o senhor fez, em todas as mudanças de rumo que o senhor tomou, tinha algo de pesado. Sempre teve algo de leve. Não quer dizer que a gente não tinha dedicação, que a gente não tinha tempo de trabalho, não estou dizendo isso. Muito pelo contrário, mas que isso tudo era leve, era feito de um prazer enorme. E eu acho que é esse prazer que leva a gente inevitavelmente aí, essa questão de criar autoridade, sucesso, dinheiro, o ter, que talvez todo mundo está procurando no caminho errado. Aí o esforço é pior, isso pesa mais. Exato. Enquanto você está construindo o fluxo, ser, fazer, o ter, você só precisa aguardar. O divino não fez ninguém para sofrer, sabe? O sofrimento é fruto dessa nossa forma de fazer e pensar, Então, a ansiedade, infelizmente o mercado capitalista nos leva a isso, a ter o iPhone 1, 2, 3, 15, 16, nós vamos para 17, 18, 20,
Porra, bicho, a única coisa que isso traz para você é o estresse de ter que se preparar quando você acabou de comprar para poder trocar, né? Estou dizendo que não comprei, eu tenho um iPhone. Mas por que eu tenho, né? Por que eu tenho? Porque a fase de ter me permite fazer a aquisição do iPhone sem muito esforço. Então, assim, antes de você se penalizar, né, com essa dor de ter que acelerar, continua. Porque aí você não volta mais. É um degrau que você sobe e fica nele, e você vai levar um pouquinho mais de tempo. De novo, senhores, muito obrigado. Muito. Nossa, Nossa, espetacular. Acho que foi fantástico. Não à toa a gente está encerrando nossas gravações aqui na FenaSan, nessa edição, com chave de ouro. Olha, espetacular. Tenho certeza que quem tá ouvindo, quem está assistindo a gente, concorda com cada palavra dita aqui. E se não concordar também, bota nos comentários, aí a gente vai discutindo. É normal ter opiniões diferentes, e você aí vai aprender. Então, eu nunca perco, sabe, professor? Ou eu ganho ou eu aprendo. Você entra em qualquer briga com essa linha de raciocínio. Nunca vai perder. Nunca vou perder. Ou eu ganho ou eu aprendo. Acabou. Valeu, gente. Muito obrigado. Um abraço. De novo, muito obrigado por comparecer, né, ao nosso estúdio e agradecendo aos caras do grupo, né, Felipe, para todos vocês fez esse link aí, é possível estar aqui, a gente poder estar nesse stand maravilhoso e esse espaço que eles nos cederam, a gente pudesse gravar com pessoas fantásticas, como o professor da Penha, com tantos outros que a gente acabou fazendo aqui na feira, Um abraço, gente. Pessoal, até a próxima. Oi. Belíssimo. Nossa, obrigado, professor. Obrigado, professor. Fantástico. Obrigado. Adorei. Né? Adorei.